Como é que tá a chacota? Nenhum jornal mais consegue dizer que a possibilidade do Eduardo ser um presidenciável é inegável hoje. Ninguém mais consegue negar. As autoridades que faziam chacota dele agora estão tendo que se desdobrar para tentar condenar ele em alguma coisa que o tire das eleições do ano que vem. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Porra, pelo amor de Deus, isso é o desespero. Isso é o desespero para vocês, para as pessoas não entenderem o que é o Eduardo. E eu já repito aqui a vocês, a Globo não sabe o que fazer. O Alexandre foi atrás do Eduardo com o negócio do passaporte, o Eduardo tomou uma postura de macho, se exilou, abriu mão do mandato, veio pra cá, aguentou a bronca, não recuou nem 1 milímetro. Aí a Globo começou a ter que dizer que, na verdade, o que o Eduardo estava fazendo não tinha nenhum efeito, que era culpa dos BRICS, ou sei lá o quê, que na verdade não era o Eduardo Bolsonaro, que o Trump já ia fazer isso. Aí o Trump vai lá, fala o nome do Bolsonaro, o Eduardo vai lá, protagoniza, antecipa tudo que vai acontecer, aí começa a dizer, não, na verdade não é o Eduardo Bolsonaro, é o Paulo Figueiredo. Não dá para vocês esconderem, o Eduardo Bolsonaro é hoje o político mais importante do Brasil. Eu vou repetir, Eduardo Bolsonaro se tornou o político mais importante do Brasil. Ele é o homem no centro da interlocução com os Estados Unidos e é mais importante até do que o próprio pai. E essa é a vida como ela é. Jair Bolsonaro é o maior nome político do mundo, da direita, depois de Jair Bolsonaro, depois de Donald Trump. E o filho dele é hoje, no impedimento do pai, o filho se tornou o político mais importante do Brasil. Olhem para trás. Vamos fazer um exercício comigo, vocês aqui da audiência. Olhem para trás. Vejam o quão improvável, apenas há alguns meses, quando eu comecei a defender a ideia aqui do Eduardo como candidato à presidência, caso o Jair tivesse inabilitado, vejam o quão impossível era, para alguns, improvável a ideia de que Eduardo se tornasse quem ele se tornou. Ninguém da elite, da velha mídia, etc., ninguém levava essa possibilidade a sério. Ou alguém que não se lembra aqui do jantar na casa do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, aquele com Hugo Mota, com Geraldo Alckmin, com Davi Alcolumbre, com Paulo Gonet, com os ministros do STF, etc., em que eles estavam fazendo chacota do Eduardo. Lembram disso? Chacota, chamando de frouxo, chamando de bananinha. Todo mundo com a sançãozinha enfiada no tobinha, graças ao Eduardo Bolsonaro. Como é que tá a chacota? Como é que tá a chacota? Nenhum jornal mais consegue dizer que a possibilidade do Eduardo ser um presidenciável é inegável hoje. Ninguém mais consegue negar. As autoridades que faziam chacota dele agora estão tendo que se desdobrar para tentar condenar ele em alguma coisa que o tire das eleições do ano que vem. Mais um candidato sendo inviabilizado pelo judiciário e aclamado pelo povo. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. De lá para cá, da época da chacota até aqui, o Eduardo passou a figurar em todas as pesquisas. Teve aquela capa icônica da Veja. Foi chamado para o Inteligência Limitada agora, comigo, o maior podcast do Brasil. O pai tinha ido, mas ele nunca tinha ido. O pai tinha levado o Tarcísio uma vez, lembra? Agora é o Eduardo. Jornal Nacional colocando o Eduardo. Globo News, eu não consigo parar de atender o telefone de pessoas pedindo. Eu tenho aqui, juro para vocês, eu tenho entrevista aqui esperando o Eduardo para BBC de Londres, para Reuters. Não, essas duas estão esperando agenda pro Eduardo.
Eu intermediei entrevistas para o Eduardo no Financial Times, intermediei entrevistas para o Eduardo na The Economist. Nenhum jornal consegue parar de falar de Eduardo Bolsonaro. E abracadabra, motherfuckers. É assim que se constrói um nome para a presidência da República. Eu nunca falo nada tirando do ar. E vocês podem receber até pelo chat. O próprio pessoal do chat está dizendo: olha, poxa, viu o Eduardo, pô, gostei muito, cara sensato, mais sensato que eu imaginava, realmente, tinha uma outra postura da imagem dele. As pessoas têm uma imagem radicalizada do Eduardo, ou às vezes infantilizada, surfista. Isso vai desaparecer com o tempo. As pessoas vão percebendo. Daqui a pouco a gente vai ter imposição das leis Magnitsky, e esse vai ser a coroação do Eduardo Bolsonaro. Ontem eu conversei com uma pessoa um presidente de um grande instituto de pesquisa, que disse que falou sobre os 3% que o Lula tinha crescido na estratégia de comunicação e tal. Desses 3%, ele disse que o Lula já caiu 1,5%, 2%. Ou seja, o Eduardo só cresce e o crescimento do Lula foi desprezível. E hoje o nome do Eduardo é um nome nacional, e esse é o ponto dessa história. Então, amigos da imprensa, em primeiro lugar, voltem a ter-me como vilão. Eu não sou a tábua de salvação de vocês, não. Não me queiram. Não me queiram. Segundo, aceitem, porque vocês não vão conseguir parar de falar do Eduardo. Não tem como vocês ignorarem. Não tem mais. Eu lembro do Merval Pereira. Não, temos que parar de falar do Eduardo Bolsonaro. Isso é uma tentativa até de superlativizar a participação do Eduardo Bolsonaro nesse papel. O Eduardo é só um deputado. É um erro esse inquérito do Supremo Tribunal Federal contra ele, porque é uma valorização exagerada. Olha a valorização exagerada do Eduardo. Eu não estou puxando saco aqui, não. O Eduardo sabe que eu não tenho menor vocação para puxar saco, o Jair sabe melhor do que ele. A vida como ela é. Né? E vejam a nossa participação no Inteligência Limitada, vocês vão ver que é o maior casal hétero do Brasil. A gente atua junto, pô. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.